Olha, meu amigo, não tá fácil não, viu? Quantos e quantos casos a gente já mostrou aqui nos últimos tempos de pessoas sendo enganadas por falsos amores que acabam ali ou encontrando na internet ou até mesmo na vida pessoal. Esse vai ser o nosso assunto de agora. Vem cá, participa com a gente. Aqui no nosso estúdio a gente recebe a psicóloga Júlia Suete. Boa tarde, Júlia. Boa tarde, gente. E também a Ive Rafaela, junto com a Magda Versiani, que vão falar como é que está hoje em relação a confiar em alguém, seja ali no tete-a-tete ou então seja na vida, no mundo virtual. Tá difícil confiar nas pessoas? Roberta, boa tarde, primeiramente. Boa tarde. A relação de confiança hoje realmente está muito complicada. Hoje as pessoas, assim, as pessoas estão carentes, né? Como a gente estava conversando aqui há pouquinho. E qualquer palavra de afeto, coisa afetiva, então, assim, as pessoas carentes, elas acabam caindo, como foi essa questão aí desse golpe. Você já se pegou numa situação, opa, peraí, deixa eu observar direito que talvez eu esteja numa fase um pouquinho mais sensível, né? Um pouquinho mais carente. Você já se pegou numa situação perto disso? Sim. Existe essa questão realmente de carência emocional, né? Mas isso tudo eu tenho tratado, né, com a psicologia, com a psicóloga e também comigo mesma. Hoje, de fato, eu estou solteira, mas eu não estou em busca de ninguém. Hoje, eu vivo a minha solitude muito bem e, se aparecer alguém, vai ser só um complemento para a minha vida. E para você, Rafaela? Então, eu acho que é muito falta de autoconhecimento. A gente vive numa situação de carência, de se conhecer, de saber o que é bom para mim, até que limite eu posso aceitar. Então, qualquer migalha já parece um banquete. Eu acredito que esse é um dos grandes problemas de relacionamento hoje em dia. Porque a gente se ilude, a gente, assim, né? A gente vê acontecendo, a gente vê né? acontecendo, as pessoas se iludindo, igual eu, uma senhora de 72 anos. Da onde que ela imaginou que o Elon Musk poderia estar apaixonado por ela? É muita, não assim, não que ele não poderia, mas assim, não que ela não seja alguém apaixonável, mas assim, lá dos Estados Unidos, por que como que ela não desconfiou, né? Ele pedindo dinheiro para ela, sabe? Então assim, as pessoas elas acabam ficando um pouco cegas diante dessas migalhas afetivas e achando que ganhou na loteria. Júlia, a gente olha essa história, a gente pensa que é uma coisa extrema, é absurda. Gente, recentemente a gente mostrou aqui um caso que a mulher se apaixonou pelo Brad Pitt. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira vez que a gente mostra isso. Todos nós estamos passíveis a isso? Sim, sem dúvidas. Tem até diversos documentários que a gente vê de relacionamentos virtuais que as pessoas ficam meses, anos e acreditando que aquela pessoa está ali disponível para ela. Mas, de fato, assim, estamos suscetíveis a isso. E nós precisamos estar atentos com quem nós estamos falando, qual é o tipo de vínculo que você está criando com aquela pessoa. Né? As meninas comentaram sobre o autoconhecimento, é muito importante, só que um ponto que eu quero atentar sobre essa situação é o tanto que a confiança é um processo que a gente não constrói do dia para a noite, nem em pouco tempo. Entende-se que o processo de confiança dentro de um relacionamento leva tempo. Então, a minha pergunta é como que ela conseguiu, assim, confiar numa pessoa em tão pouco tempo para desprender de tamanho dinheiro, né? E aí a gente volta na base, que é a falta de autoconhecimento, a falta de entender até que ponto a gente consegue ir pelo outro, o afeto que é dado hoje em dia é tão pouco e a gente tem aceitado. Por quê? Porque a gente não está trabalhando o amor próprio, que é muito importante. Então, mulheres, se atentem para a gente trabalhar o amor próprio. Vamos começar 2025 buscando amar a gente primeiro, para depois desenvolver isso nos relacionamentos. E tiveram outros famosos também que estão tendo o nome e a imagem usados também por golpistas. Olha só, mês passado a gente mostrou o caso da francesa que se separou do marido e transferiu uma fortuna
para um bandido, como eu já disse, que eu adiantei essa história, ele se passava por Brad Pitt. O golpe foi tão bem planejado que ele usou até inteligência artificial para forjar as fotos do astro. E olha só, uma mulher de 47 anos chegou a transferir R$ 2.500 para um homem que se passava por Fábio Júnior. Ela conversou com o golpista por 2 meses e disse que o dinheiro seria para se divorciar da atual mulher e que ele vivia com ela, tá? E uma brasileira de 61 anos, aposentada, entregou R$ 208 mil a um golpista que fingia ser o ator norte-americano Johnny Depp. Olha ele aí, o bonitão aí. A mulher iniciou em outubro de 2020 a conversa no Instagram com o falso perfil do ator e só foi descobrir a farsa 2 anos depois, só em 2022, tá bom? Vamos conversar aqui agora também com a Ludmila Pires, daqui a pouquinho a gente vai aprender uma receita deliciosa. Ela tem um relato também sobre esse assunto. A sua mãe, Lu, foi isso? Quase caiu numa história dessa? Foi, Roberta. A minha mãe, ela conversava, conheceu um rapaz pelo Facebook e começou a conversar com ele normalmente. E a conversa rendeu. E ele era um grande empresário na região do sul do país, metia, eu acho que na era da madeira, alguma coisa do tipo. E aí ela começou assim, a se empolgar muito. Eles estavam com um relacionamento virtual avançado, onde ele falava em casamento, aquela coisa toda. E chegou numa época que ele começou a falar que ele estava doente, que ele estava no hospital, ele ligava para ela, eles se viam. E ele forjou a própria morte. Forjou e ela acreditou nisso. Aí começou realmente a gente a desconfiar que era o golpe. Por quê? Durou quanto tempo isso? Há mais de 6 meses. Até essa forjada de morte, estava tudo normal. O que a gente desconfiou? Que logo depois que ele, teoricamente, morreu, começaram a ligar para ela, falando que era da família dele e que precisavam de uma assinatura dela para poder liberar como é que fala? Aquela herança. Que ela ia receber uma herança milionária, mas que precisava da assinatura dela. Sua mãe acreditou? Por um tempo, acho que acreditou. Você acha que ela estava até envolvida emocionalmente? Com certeza, não tenho dúvida, porque eu falo assim por mim, porque quando ela me contava, a coisa era tão real que até eu mesma, em alguns momentos, cheguei a acreditar que pudesse ser verdade. Eu falei assim, não, impossível, isso está muito cena de novela. Aí, quando aconteceu esse lance da morte e tal, que a gente começou a realmente abrir o olho e ver que poderia ser um golpe. E aí, aquilo ali foi passando, a gente foi falando com ela, não, se afasta disso. E aí ela continuou buscando a informação no Facebook e tal, quando descobre ele com outro perfil, com o mesmo rosto e conversando com uma outra pessoa que ela conhecia. Imagina o trauma que fica, minha gente. Você se envolve, você se apaixona, você planeja conhecer a pessoa, sim, né? Mas eu acho que o mais engraçado, se a gente reparar, todos, eles são relacionamentos longos, né? E que são só pela internet. Nunca acontece, né, o físico, Nunca acontece, né? O físico. Então, eu acho que aí a gente começa a reparar o quanto as pessoas estão carentes. E, geralmente, são pessoas de mais idade. Mas eu conheço um caso de uma moça que ela é daqui de Vitória e um cara, na internet, se passou por um médico que estava indo para a Alemanha fazer um curso lá na Alemanha. E que ele se apaixonou por ela e manteve aquilo. O cara mandava presentes para ela. Só que, no final das contas, a gente descobriu que era uma mulher. Não era nem o golpista, era a golpista. Era a golpista. Só que ela nunca pediu dinheiro. Nossa, só que essa mulher... balão murchou, né? Essa mulher, ela era a melhor amiga do cara. Então, teoricamente, o cara lá da Alemanha mandava presente para essa moça e essa moça entregava para essa outra moça. E ali ficou muito tempo. E aí passavam informações assim, Vitória é muito pequeno. Eu estudei em tal escola. A gente falava assim, mas ninguém conhecia esse cara. E aí, numa época de tecnologia, ele não tinha. Ele era muito rico aqui em Vitória. Ele era um médico, estava fazendo um curso de especialização na Alemanha, mas ele não tinha
Um celular com câmera? Como assim, né? A gente tem que Como começar... assim? Quais são as perguntas que a gente tem que se fazer, Júlia? Pra gente ficar atento antes de entrar em qualquer relacionamento. A gente precisa primeiro reconhecer os nossos limites. Então, assim, até que ponto você consegue se envolver com alguém, por exemplo, só virtualmente falando? Isso realmente é para você? É realmente algo que você tem interesse? É realmente algo que você gosta? Outra coisa, peça para aquela pessoa fazer ligações, ligação de vídeo, tente manter um contato mais próximo possível, sabe? E aí, outro ponto, quando começa a envolver dinheiro, é o momento que a gente precisa falar, peraí, como assim? Porque dentro de um relacionamento afetivo, para a gente envolver dinheiro, para a gente ter uma conta ali conjunta, né? A gente tem um tempo de relacionamento, certo? A gente não vai desprender disso de uma forma tão rápida. Uma relação de confiança, né? Exatamente, foi o que eu falei, tem que ter um processo. Isso me faz refletir o tanto que os nossos relacionamentos estão superficiais. Nós estamos vivendo relacionamentos virtuais. Olha isso, cadê o afeto, cadê o contato? Cadê as perguntas profundas que realmente vão nos aproximar? Casos assim deixam vocês até com medo de iniciar um relacionamento? Não, com o pé atrás? Lógico, né? A gente vai sempre com o pé atrás, mas assim, é um conjunto aí das falas, né? Onde a gente realmente tem que se conhecer, saber realmente o que a gente precisa, o que a gente merece e não aceitar menos do que isso. É uma frase que eu carrego bem comigo, sabe, Roberta? E realmente a confiança e o amor, eles andam juntos. É uma relação que você vai adquirindo. Você não acorda hoje, olha para uma pessoa, nossa, é amor à primeira vista, estou apaixonada. Não, não tem isso. Realmente cabe conhecer. E a carência está tão grande que as pessoas estão se envolvendo, estão aceitando nada. É o que a Rafa disse, né? Para a gente finalizar. Às vezes a pessoa recebe uma migalha e já está enxergando aquilo como se fosse um banquete. Presta atenção como é que é o seu relacionamento, viu? Para você não cair em golpe, hein? Pelo amor de Deus.